A graça e a paz do Senhor. Eu queria refletir com vocês o que é que nós temos feito com essa liberdade que Deus tem nos proporcionado. Eu queria falar de forma bem direta. Eu acho muito bonito quando se prega sobre missões e fala sobre um chamado de ir para a África, de ir para países da Ásia. Mas hoje eu queria falar sobre algo muito simples. O título dessa pequena reflexão é o seguinte: vida de pregação, pregação com a vida. Nós temos que ter uma vida voltada para a obra do Senhor, pregando em todos os momentos. Mas uma coisa principal que eu queria destacar nesta mensagem de hoje é que nós temos que pregar com a nossa vida. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 4, e vamos ler o versículo de número 2 até o versículo de número 5. Estas palavras nesse texto são de Paulo e são uma das últimas palavras que Paulo fala para Timóteo, uma das últimas palavras que ele deixa para a igreja. Paulo, depois de cumprir fielmente todo o ministério que lhe foi proposto, ele, na carta a Timóteo, ele começa a aconselhá-lo. E nesse versículo de número 2, ele começa com uma frase imperativa, dando uma ordem para Timóteo. Vamos começar. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão as sãs doutrinas, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos começar a destrinchar este texto, perceber que Deus ele tem um chamado para cada um de vocês, e bem específico. E eu queria que nessa reflexão vocês pudessem abrir a mente de vocês e questionar a Deus: Senhor, em que área o Senhor quer me usar? Porque nós não estamos aqui simplesmente para sentir pena, talvez, do povo de lá de Eritreia, Eritreia, ou de outras civilizações que passam por perseguição. Mas nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Então esse texto nos fala sobre pregar a palavra. E Paulo continua dizendo: insta. Isso quer dizer insistir em uma súplica, ser persistente, quer seja oportuno, quer não seja. Em outras versões fala, prega a palavra de forma insistente, quer seja tempo, quer fora de tempo. É pregar em todos os momentos. Cristo fez uma obra na sua vida, Cristo lhe transformou, você tem experimentado coisas novas. Por que esconder isso das outras pessoas? Por que não falar para as outras pessoas? Francisco de Assis, ele fala uma frase muito conhecida e com certeza vocês, a maioria já deve ter escutado: pregue, se necessário for, use palavras. Pelo menos não é da minha vontade pregar nenhum sermão utópico aqui, falando de um possível chamado para a Ásia, para um país longínquo, mas eu quero falar como é que tem sido o seu conviver na sua escola, como é que tem sido o seu proceder com seus pais, como é que tem sido na sua vizinhança com seus amigos. Será que eles sabem que você é um cristão? Será que eles podem escutar essa pregação que fala através das suas atitudes? Existe outra frase que fala: olha, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Muitas vezes nós percebemos pessoas que falam que são cristãos, mas as suas práticas estão muito longe desta realidade. Então, nesta tarde é uma tarde onde Deus nos proporciona um momento de reflexão.
E aí, será que o que eu tenho falado na escola combina com as minhas atitudes? Será que as minhas atitudes faz jus ao meu título de cristão? Bom, de qualquer maneira, Paulo apela de forma insistente para Timóteo, para que ele pregue com a sua vida. Só que Paulo, ele sabia do futuro, ele sabia do pensamento das pessoas e da grande batalha espiritual em que nós vivemos. E Paulo, ele fala, olha, pregue com vontade, pregue com gosto em todos os momentos. Mas saiba de uma coisa, vai haver momentos que as pessoas não irão estar afim de lhe escutar. Vai haver momentos que elas vão estar muito preocupadas com seus próprios interesses, seguindo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos carnais. E como que coceira que elas tenham no ouvido, elas não vão querer escutar as suas palavras. Mas sabe o que é que ele falou? Pregue mesmo assim. Mais à frente ele fala, olha, mesmo que essas pessoas continuem agindo dessa forma, no versículo 5 ele diz, tu, porém, sê sóbrio, continua lúcido, continua firme, sabendo de uma coisa, suporta as aflições. Que aflições são essas? Paulo, ele não estava dizendo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nem muito menos estava falando de coisas utópicas, coisas que estão muito longe da realidade. Eu queria que vocês só escutem, na verdade, para a gente ganhar tempo. O versículo, capítulo número 11 de 2 Coríntios, nos versos 23 a 28, nos diz o seguinte: Paulo, ele começa a falar sobre o ministério. E ele diz o seguinte, esses aí, ele começa assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, e vigílias muitas, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa mais sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Se nós formos parar para observar a vida de Paulo, ele amou o evangelho de tal forma que ele se entregou sem reservas, sem medidas. Esses açoites que ele chegou a levar 3 vezes dos judeus, muitas vezes matavam um homem, porque a dor era tão profunda, tão forte, que eles não aguentavam. E Paulo, por 3 vezes, passou por isso. Com ele não tinha boquinha não. Ele enfrentava o deserto, enfrentava o mar, enfrentava viagens longas, enfrentava o perigo de assaltos, mas ele estava disposto a cumprir o evangelho.